Em 5 segundos, rotativa sonora. A partir de agora entra no ar o mais completo informativo de Jaboticabal e região. Rotativa sonora. Os principais fatos e acontecimentos, prestação de serviço, espaço aberto para a comunidade, informação local e regional e um completo noticiário policial. Você confere agora em Rotativa Sonora. Apresentou-se em Jaboticabal o grupo Saltimbanco. Qualidade de vida, Jaboticabal é a 12ª cidade melhor para se envelhecer no Brasil. Vacinação contra a raiva animal será nos dias 20 e 27 de maio. Comissão aprova a proibição de cobrança casada de serviços e bens por operadoras. Baleia Azul. Saiba que em Rotativa Sonora como proteger as crianças. Última chance para regularizar o título de eleitor. O prazo acaba nesta quarta-feira. O destaques com a nossa amiga jornalista Isilda Reis. Em Ribeirão Preto, a Souza Cruz é condenada a pagar mais de R$2 milhões por irregularidades com funcionários. Em bola no Barbante, Campeonato Brasileiro, Corinthians empata. Santo e São Paulo perdem e Palmeiras goleia na estreia de Cuca. Agora, 11h03. Rotativa Sonora, o maior e melhor noticiário de Jaboticabal e região. Oferecimento Sistema Prever, com você em todos os momentos de sua vida. Rotativa Sonora, porque informação de verdade só aqui na Vida Nova. Liderança absoluta em jornalismo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Nossa Senhora do Carmo nos revista com escapulário e nos cubra com seu manto sagrado. Bom dia, no ar Rotativa Sonora. Hoje é segunda-feira, 15 de maio de 2017. Apresentação Matheus Alexandre, Geisa Carla e César Tomé. Participação especial dos jornalistas Isilda Reis e Rogério Constantino. Agora, 11h04. No início de Rotativa Sonora, vamos à previsão do tempo. Com desconto até 10 de maio. Compre seu convite em Jaboticabal, na Óticas Carol, Jomar Modas Novo Espaço e nos postos Ipiranga. Convites online, guicheweb.com.br. Reserva de mesas 16 3204 2620. Rádio Vida Nova. Voltamos a apresentar Rotativa Sonora. 11h15. E a Secretaria Municipal de Saúde já está preparada para vacinar cães e gatos. A campanha de vacinação contra a raiva animal deve imunizar cerca de 12 mil animais em Jaboticabal. As doses serão disponibilizadas gratuitamente dia 20 e 27 de maio, das 8 às 17 horas. Agora, 11h16. Última chance para regularizar o título de eleitor. O prazo acaba quarta-feira. O eleitor pode ir a um cartório eleitoral próximo de sua casa e resolver a pendência. Este ano, quase 2 milhões de títulos devem ser cancelados. Ouça mais com Henrique Carmo. Ficar sem o título de eleitor implica em várias consequências para o cidadão. O documento que comprova se o eleitor está em dia com a Justiça Eleitoral é muito mais importante do que se imagina. Com o título de eleitor irregular, a pessoa não pode tirar passaporte, tomar posse de concurso público, entrar em uma universidade federal, pegar empréstimos em banco e pode ficar impedido até de receber o salário, caso a função ou emprego que exerça tenha vínculo com o governo. No Brasil, quase 2 milhões de pessoas estão irregulares. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, pessoas que não votaram e não justificaram nas últimas eleições estão pendentes com a Justiça Eleitoral. O prazo para regularizar acabou no último dia 2, mas até o dia 17 deste mês, o eleitor pode procurar o posto da Justiça Eleitoral mais próximo de casa e resolver a pendência. Para saber se o título de eleitor está irregular, o cidadão pode consultar o site do Tribunal Superior Eleitoral, o tse.jus.br.
Lá é só clicar na aba Eleitor e procurar o título pelo nome. A cada 2 anos, o TSE cancela os títulos que ficam pendentes. Em 2013, mais de 1.350.000 títulos foram cancelados. E em 2015, os cancelamentos subiram para 1.700.000 títulos. Este ano, o cancelamento acontece entre os dias 17 e 19 de maio. Quem tiver o título cancelado só poderá ter o documento de volta após comparecer em um cartório eleitoral e pagar uma multa referente ao cancelamento. De Brasília, Henrique Carmo. 11h18. O Instituto de Longevidade Mongeral EJON, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, pesquisou 348 municípios brasileiros que têm entre 50 e 100 mil habitantes. Como resultado, o Índice de Desenvolvimento Urbano para a Longevidade mostra a boa qualidade de vida e aponta Jaboticabal como a 12ª melhor cidade para envelhecer no Brasil. A pesquisa considerou cuidados com a saúde, bem-estar, finanças, habitação, educação e trabalho, cultura, engajamento e indicadores gerais. O resultado mostra que Jaboticabal aparece entre as 10 cidades de melhor avaliação em termos de educação e trabalho. Esse resultado apoia-se principalmente na quantidade de instituições de ensino superior e no número de professores com formação superior no EJA, revelando a estrutura ao dispor dos adultos interessados em atividades intelectuais na cidade. A cidade ainda se apresenta como uma das 10 de melhor conectividade por maior número ou por meio de número de acessos a serviços de internet fixa. Estar entre as melhores cidades para envelhecer é mais um ponto positivo, mas não é o único. Do ponto de vista social, temos vários outros indicadores de institutos que avaliam as cidades no Brasil, como o IDH, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, Estudo da ONU, o ranking do Indicador de Riqueza Municipal e o Índice Paulista de Responsabilidade Social. Em todos, Jaboticabal possui boa pontuação. Pelo menos uma boa notícia, né, Geisa? Com certeza, César. Eu falo que quando a gente quer analisar, né, se algo é ruim, ou se pode melhorar, ou se pode ficar pior, é nós nos colocarmos na situação do outro, né? Então, nós estamos vivendo um momento onde uma sociedade limitada em pensamento, em produção, muita expectativa do governo ou das instituições e pouca atitude de si própria. Um momento onde a sociedade atravessa uma relação com muita informação e pouco conteúdo e pouca assimilação da mesma. Uma época onde todos nós, enquanto seres humanos, estamos muito carentes, né? Nós aceitamos muitos elogios que inflam o nosso ego e as críticas, elas nos disturbam. Ou seja, somos uma civilização temporânea onde nós estamos vivenciando uma época de não podermos ser cobrados, né? As próprias instituições estabelecidas, os próprios governos, através do assistencialismo, estão provocando uma sociedade de só receber, pouco agir e pouco colaborar. Mais um bom índice, né? Jaboticabal se destacando aí dentro do Brasil com um alto índice. Isso é muito positivo. 11h21. Comissão aprova a proibição de cobrança casada de serviços e bens por operadoras. Os detalhes é com a repórter Cíntia Moreira. O projeto de lei que proíbe que empresas de telefonia móvel façam a cobrança casada de serviços e de compra de bens foi aprovado pela Comissão de Defesa do Consumidor nesta semana. Caso vire lei, as operadoras não vão poder mais utilizar um único boleto e apenas um único código de barras para a cobrança de valores correspondentes ao fornecimento de serviços e às aquisições de bens de consumo. O texto também prevê que as empresas de telefonia móvel não suspendam o serviço por falta de pagamento de bem adquirido, como explica o deputado Marco Tebaldi, do PSDB de Santa Catarina, que é o relator da comissão. As operadoras, né, de telefonia móvel, elas fazem aquelas ofertas, aqueles planos, aqueles programas todos onde eles embutem o bem junto com o serviço. E aí fazem lá a perder de vista e iludindo, né, muito o consumidor dentro disso. E depois eles fazem essa cobrança casada. Então a lei proíbe que seja feita a cobrança casada no mesmo código de barra do bem e do serviço.
não havendo pagamento do bem, seja suspenso o atendimento dos serviços. Então acho que é um avanço, é um ganho aí para o consumidor a aprovação dessa lei. De acordo com o advogado e especialista em direito do consumidor, Eric Jasper, diferentemente da venda casada, a cobrança casada atualmente não é ilícita. E o projeto busca proibir essa prática. O especialista afirma que a proposta é boa, mas quem pode acabar pagando mais é o consumidor. Se nós separarmos os boletos, a empresa vai pegar esse custo adicional que o projeto de lei traz para ela e socializar. Ela vai transmitir esse custo, talvez não todo, porque concorrência entre empresas em tese diminuiria esse repasse. E o problema maior não é isso. Para o consumidor de baixa renda, esse custo faz diferença. Para o consumidor de alta renda, esse custo do boleto, esse custo de transação extra da empresa não faz muita diferença. O projeto tramita em caráter conclusivo e vai ser analisado ainda por mais 2 comissões da Câmara, a da Ciência e Tecnologia e a de Constituição e Justiça. Reportagem, Cíntia Moreira. 11h23. E acontece hoje, às 20 horas, na Câmara Municipal, a sessão ordinária da pauta do dia. Os vereadores da Câmara Municipal de Jaboticabal vão apreciar em primeira discussão e votação o projeto de lei ordinária número 29/2017, de autoria do Poder Executivo, que altera o valor da multa aos estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviço e diversões públicas de Jaboticabal, que descumprirem a lei que estipula os horários de abertura e fechamento dos estabelecimentos na cidade. Lei número 1635/84. Caso a matéria seja aprovada, a multa será de R$ 3.500, reajustável anualmente de acordo com o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA/IBGE. Segundo o Executivo, a alteração é necessária para a adequação da lei, uma vez que o texto original utiliza uma medida que não existe mais, o maior valor real, MVR. O índice foi extinto em fevereiro de 1991, o que dificulta o efetivo cumprimento da norma. A nova proposta também dita o prazo que será caracterizado como reincidência, não mencionado na redação original. Entende-se como reincidência o cometimento da mesma infração no período de até 6 meses do cometimento da infração anterior, especifica o texto. Saneamento... Geisa, me permite, pois não. Só explicar isso aqui para o nosso ouvinte. A lei que hoje está em vigor no município de Jaboticabal é uma lei, como foi dita aí, antiga, tá? E essa lei, ela ainda falava em MVR, tá? Então, quando era efetuado a autuação, pela lei estar desatualizada, não tinha efetivação de cumprimento da mesma. Então, agora, olha só o tempo, né? E não é culpa desse ou daquele, mas é uma constatação que muitas leis ainda no município devem passar por essa mudança, né, de nomenclatura. Ou seja, vamos pensar que quando nós tínhamos o real, tem lei ainda que ainda fala do real, então do cruzeiro, então MRV, e, enfim, vários outros aspectos que na hora de você executar a multa não é possível. E também a questão de observar o horário permitido, né, para o horário de funcionamento de qualquer comércio que seja no município de Jaboticabal. Lembrando aqueles comerciantes, ambulantes, indústria, quem quer um horário especial de funcionamento, ele deve se dirigir ao sistema prático e pedir a obtenção e a liberação para aquele horário específico de funcionamento especial. Como acontece às vezes no final do ano, quando o comércio vai trabalhar. Muitos se preocupam só com a questão do acordo entre as entidades do comércio, que esses têm o valor, mas o valor de pagamento para os funcionários, e não o valor objetivando o funcionamento, pois ao alvará de funcionamento, o único poder que pode dar ou não é o Poder Executivo. Saneamento básico. A ordem do dia traz também a primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 30/2017, que autoriza o chefe do Poder Executivo a firmar convênio de cooperação com a Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, para regularização e fiscalização dos serviços do Plano de Saneamento Básico de Jaboticabal. De acordo com o texto, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal, o SAEG,
delegará à agência as competências municipais de regulação e fiscalização de serviços públicos de saneamento básico durante 60 meses, período que deve vigorar o convênio. O valor mensal pago ficará por conta da dotação orçamentária, né, do próprio SAEG. Os vereadores ainda apreciam um projeto de lei ordinária número 28/2017, de autoria do vereador Samuel Cunha, que denomina de Rita Cássia Branco Miranda, Rita Cita, o Salão de Festas e Bailes do Centro Recreativo Municipal Edson Martini, o Clube da Terceira Idade. Lembrando que a sessão acontece, né, na sala Dorival Borsari da Câmara Municipal a partir das 20 horas. 11h28. Baleia Azul. Saiba como proteger as crianças. O psiquiatra Tiago Blanco, especialista em crianças e jovens, alerta: os pais precisam estar atentos às mudanças de comportamento dos filhos e é importante também impor limites ao uso das tecnologias. A reportagem de Beatriz Fidelis. Uma brincadeira nada divertida tem se tornado preocupação entre pais e responsáveis por crianças e jovens em todo o Brasil. É o Baleia Azul. Surgido na Rússia, o jogo consiste em uma série de desafios que o jovem tem que cumprir para ter direito a fazer parte de um grupo em uma rede social. Mas os desafios propostos nesse game são preocupantes. Eles pedem que o jovem se machuque de propósito e até que ele atente contra a própria vida. Para prevenir que isso aconteça, a atenção dos pais é fundamental. Tiago Blanco, médico especialista em psiquiatria de jovens e crianças, explica que os pais devem ficar atentos a mudanças de comportamento dos filhos. Geralmente o sujeito já tem dificuldades muito significativas no campo das relações interpessoais, sobretudo com seus familiares, seus pais, mas também com os colegas e os contatos interpessoais. Também tem outros comportamentos do tipo desinteresse ou apatia por situações que anteriormente lhe eram prazerosas ou lhe eram particularmente de interesse social ou outro tipo de interesse. A solução, segundo o especialista, não é proibir o uso de celulares e computadores, nem de redes sociais, mas sim aprender a conviver com essas tecnologias. E o Dr. Tiago frisa: é importante ter controle e estabelecer limites. Ora, meu filho pode ter acesso a qualquer rede social, desde que monitorado e de que os pais também possam ter acesso, junto com seus filhos, a esses recursos. De forma que o pai pode convidar o teu filho a abrir o WhatsApp, por exemplo, e que tenha acesso às informações ou às mensagens ali compartilhadas. Caso os pais ou responsáveis suspeitem que a criança ou o adolescente está com atitudes diferentes, sintomas de depressão ou tendências a se machucar de propósito, é necessário pedir ajuda. Em situações que implicam risco imediato à segurança da pessoa, é preciso procurar as unidades de emergência. Quando não há um risco imediato à vida, pode-se e deve-se buscar auxílio numa avaliação por um psicólogo e por um psiquiatra, para que juntos eles possam estabelecer o uso da psicoterapia e dos recursos medicamentosos. De Brasília, Beatriz Fidelis. 11h30. Querida amiga Geisa, querido amigo ouvinte, vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Nós vamos falar aqui no nosso retorno dos comerciais. Departamento de Trânsito anuncia a interdição de ruas. Isso é importante você saber para evitar circular ali nas intermediações. É rapidinho, a gente volta já. Você está acompanhando Rotativa Sonora. 24 horas com você. 1210 kHz. Rádio Vida Nova. Associação Comercial, Industrial e de Agronegócio de Jaboticabal, o ponto forte de desenvolvimento de nossa cidade. A CIAJA está preparada para dar total apoio a você, comerciante, empresário ou produtor rural de Jaboticabal, que acredita e investe em nosso município. A CIAJA, a força da nossa união. Rua São Sebastião 179, fone 3202-8625. Associação Comercial, Industrial e de Agronegócio de Jaboticabal.
Sãozão, 3 lojas para melhor servi-lo, sendo uma loja de departamentos localizada na Rua Rui Barbosa, número 629, onde você vai encontrar artigos para presentes, ferramentas, brinquedos, utilidades domésticas, materiais escolares, arranjos de flores, materiais para limpeza, produtos para higiene pessoal. Sãozão, ou hipermercado em variedades. E mais 2 lojas Sãozão Eletrônicos, localizada uma na Praça Dom Assis, número 130, e uma na Rua Rui Barbosa, número 648, aonde você vai comprar CDs, aparelhos celulares, DVDs, aparelhos telefônicos, videogames, rádios portáteis e automotivos, ventiladores e acessórios para computadores e videogames. Loja Sãozão, agora com um novo departamento de roupas, Geimar. Fique sempre na moda com lindos vestidos, calças, blusas, bolsas e acessórios. Corra até as lojas Sãozão. 2 lojas na Rua Rui Barbosa, número 629 e outra no 648, com os telefones 3203-9935 e 3204-1230 e outra na Praça Dom Assis, número 130, com o telefone 3202-1215. Rádio Vida Nova. Tudo que é novo assusta. Foi assim com o cinto de segurança obrigatório. E quantas vidas ele já salvou? Na hora de privatizar a telefonia, muitos foram contra. Hoje todo brasileiro tem celular. Quando a novidade foi o Plano Real, diziam, não vai dar certo. E deu. Agora o novo é a reforma da Previdência. Outros governos tentaram resolver, mas não conseguiram. Precisamos mudar a Previdência para colocar o Brasil nos trilhos. Governo Federal, Ordem e Progresso. O Prever sabe como o amparo é importante no momento de dor. Por esse motivo, Jaboticabal ganhou o Complexo Funerário Terra Nossa para dar suporte a todos, indistintamente. No momento de maior fragilidade da perda de um ente querido, agora é possível encontrar em Jaboticabal um espaço agradável, construído para acolher, amparar e cuidar. Complexo Funerário Terra Nossa. Informações pelo 3202-8391 ou prevejaboticabal.com.br. Prever, Sistema Prever. Rádio Vida Nova. Falecimentos do final de semana. Faleceu aos 52 anos Nirley Aparecido Cardoso da Silva, o popular Trovão. Faleceu aos 85 anos Irene Turcato Berchieri. Faleceu aos 94 anos Isabel Gomes Cardoso. Faleceu aos 90 anos Esther Falcão Della Mônica, filha do senhor Joaquim de Almeida Falcão e senhora Ana Serranoni. Era viúva do senhor José Della Mônica. Deixa os filhos Guilherme in memoriam e José Roberto in memoriam. O sepultamento será realizado hoje às 14 horas, saindo o féretro do Complexo Funerário Terra Nossa, seguindo para o cemitério municipal local. Faleceu aos 90 anos Esther Falcão Della Mônica. Faleceu aos 61 anos Mário Luiz Bernardo, filho do senhor Mário Bernardo e senhora Maria Durigan Bernardo. Deixa viúva a senhora Isabel Cristina da Silveira Bernardo. Deixa os filhos Danilo, Marcelo e Daniela. O sepultamento será realizado hoje às 15 horas, saindo o féretro do Complexo Funerário Terra Nossa, seguindo para o cemitério municipal de Jaboticabal. Faleceu aos 61 anos Mário Luiz Bernardo, conforme o comunicado da funerária Santa Isabel. Rádio Vida Nova. Na hora de fazer as suas compras, procure os melhores preços, qualidade e bom atendimento. E o Supermercado de Beraldini oferece a você tudo isso e muito mais, com completa seção de açougue, padaria e hortifruti, com frutas, verduras e legumes sempre fresquinhas, direto do produtor para a sua mesa, e aceita todos os tipos de cartões. Supermercado de Beraldini, na Avenida Tiradentes, 1474, telefone 3203-3423. Aberto de segunda a sábado, das 7h30 às 19 horas. Faça suas compras no Supermercado de Beraldini. Docinho, docinho, ai, ai, ai,
Sabia que aqui em Jaboticabal tem a pessoa certa para confeccionar os doces para a sua festa? Docinhos de brigadeiro, beijinho, bicho de pé, casadinho, olho de sogra, camafeu, pão de mel, bombom de leite condensado com cereja e bombom de nozes, frutinha de parafina à base de beijinho de diversos formatos, bombons com vários recheios, leite ninho, trufa, marshmallow, cereja, licor e coco. E tem mais, a deliciosa palha italiana. Faça já sua encomenda no telefone 3203-5844. Rádio Vida Nova. Festa em Louvor a São José Operário, nos dias 5, 6, 12, 13, 19 e 20 de maio. Leilão de prendas e música ao vivo todas as noites. E de alegres cantemos, a Deus temos louvor. Comidas típicas, como o tradicional frango assado, leitoa pururuca, porções de frango a passarinho e batatinha em conserva, pastel, pizza, churrasco, café e doces, chopp e cerveja gelada, sucos e refrigerantes. Festa em Louvor a São José Operário. Eu sou fã de São José. Barraca de diversão para toda a família. Festa em Louvor a São José Operário. Apoio Rádio Vida Nova, a emissora da família. Jaboticabal continua unido contra o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, zika vírus, febre amarela e chikungunya. A luta não pode parar. Vamos eliminar a água parada para evitar os criadouros. Tampe bem a caixa de água, não deixe água acumulada nas calhas e em ralos entupidos. Guarde as garrafas de boca para baixo, elimine as poças e tampe bem os potes, filtros e reservatórios. Mantenha pneus e outros objetos em lugares cobertos e não jogue lixo em terrenos baldios. Todos os dias é dia de eliminar os focos dos mosquitos Aedes aegypti. Participe dessa luta. Prefeitura de Jaboticabal. Rádio Vida Nova AM. Voltamos a apresentar Rotativa Sonora. 11 horas e 39 minutos, boletim informativo direto de Brasília falando sobre a vacinação. Com Vânia Almeida. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vida Nova. Até o dia 26 de maio, unidades de saúde em todo o país estão vacinando contra a gripe. São público-alvo da campanha os idosos com 60 anos ou mais, gestantes, mães no pós-parto, doentes crônicos, também crianças de 6 meses a menores de 5 anos e portadores de condições especiais. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, conversou com a gente sobre a campanha. Escutem o que ele diz. Tentaremos a cada ano iniciar a vacina mais cedo para que as pessoas tenham mais proteção e a gente evite óbito por gripe da influenza. Estamos disponibilizando 60 milhões de doses para alcançar 54 milhões de pessoas. No ano passado, fizemos 93% de cobertura vacinal. Esperamos esse ano de novo superar os 90%. Precisamos incentivar as pessoas a buscar a vacina para que nós possamos manter o número baixo de casos, o número baixo de óbitos de gripe neste ano de 2017. Proteja-se contra a gripe, vacine-se, procure uma unidade de saúde com a caderneta de vacinação em mãos e espalhe essa notícia. Converse com parentes, amigos e membros da sua comunidade. Deixe a gripe para lá. Do Ministério da Saúde, Governo Federal, aqui é Vânia Almeida com você, Geisa. Bom dia. 11 horas e 40 minutos. Rapidamente, eu tive a informação, Geisa, aqui em Jaboticabal, também está o índice, né, pela data, deixou um pouco a desejar também. A vacinação continua, né, mas aquilo que era esperado para o sábado deixou um pouco a desejar. Bom, vamos aqui a uma nota. O Departamento de Trânsito e Transporte do município de Jaboticabal está vindo comunicar à população e usuários das vias públicas a interdição das ruas no dia 19, tá? Dia 19, na sexta-feira, das 21 horas à meia-noite, na Praça do Café, entre as avenidas Manuel Sebastião e Duque de Caxias. É ali no barracão, na estação de eventos Cora Coralina, onde acontecerá o show do Bruno e Barrone. Então, os produtores do evento pediram a interdição e as avenidas estarão interditadas a partir das 21 horas. Então, é bom evitar. Quem não for, né, no evento, é bom evitar para não criar aí nenhuma insatisfação. O trânsito já é caótico, ainda mais quando tem interdição, né, gente? Então, é bom evitar aquela
aquela localidade ali. Agora 11 horas e 42 minutos. Como acabar com as dívidas? Opa, tem a fórmula, Geisa? Vamos ver aqui na matéria que a Vamos ver o Beatriz conselho. Fidelis não fala. Se alguém tiver essa fórmula, existe um exercício, vou comentar antes da matéria, existe um exercício, né, que é difícil. Nós temos um orçamento às vezes menor do que as nossas despesas, mas se nós tivermos um hábito, né, de tentar com calma equilibrar, é a mesma coisa nós criarmos uma rotina de alimentação. A Geisa sabe bem do que eu estou falando. Então a gente vai mudando gradativamente, é um exercício diário, uma disciplina. Isso serve também para a questão do nosso orçamento. As famílias estão tendo dificuldade de quitar o que devem, e o educador financeiro, o Alexandre Arce, conversou com a repórter Beatriz Fidelis sobre como organizar para quitar suas dívidas. Vamos então à matéria, minha amiga. Cresce o número de famílias endividadas no Brasil. Quase 2 em cada 3 lares têm alguma dívida a pagar. A taxa cresceu 1% em um mês. E o número de pessoas que não conseguem quitar também aumentou. Em abril, a taxa de inadimplência foi de mais de 24%. O valor é maior que em março deste ano e também maior do que em abril do ano passado, quando as taxas eram de pouco mais de 23%. O índice de não pagamento de dívidas do último mês é o maior desde setembro do ano passado, e 1 em cada 10 famílias não vai conseguir quitar os débitos. O educador financeiro Alexandre Arce explica que a dica para pagar as dívidas ou tentar renegociar é a organização. Não é uma boa fazer uma nova dívida para quitar a primeira. Primeiro você vai se organizar, ver qual a sua capacidade de pagamento dessa dívida, para quando você sentar com quem você deve, você, antes de receber uma proposta de pagamento, você tem que saber o quanto você tem de recurso financeiro para poder pagar. Porque senão ele vai te trazer uma proposta, você não sabe, você vai aceitar, num segundo momento você entra novamente no endividamento e isso não para. Mais de 3 em cada 4 dívidas das famílias são as de cartão de crédito. Em seguida estão os carnês e financiamento de carros. Os dados são de uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. De Brasília, Beatriz Fidelis. 11 horas e 44 minutos. Ô Geisa, antes de você chamar a nossa amiga, a jornalista Isilda Reis, eu falei de se nós tínhamos a fórmula. A fórmula não existe, mas existe disciplina. Se você ganha 2.000, você não pode nunca comprometer 2.050. Em 12 meses você vai comprometer um negativo de R$600 mais juros e correção. Isso é a disciplina do orçamento. A questão da dívida que entrou aí, como negociar as dívidas, isso é muito importante. Se você vai entrar numa negociação de dívidas, você vai automaticamente assinar uma confissão de dívida. Então procure, né, um profissional especializado, porque eles vão insistir muito para que você faça a renegociação da dívida. E nessa renegociação da dívida, seja com o carro, porque o carro já é o próprio bem, vai ter busca e apreensão. Mas nessa renegociação, busque um profissional especializado, tenha muita cautela, porque a partir do momento que você assinar uma confissão de dívida, fica muito mais difícil depois você renegociar isso. Agora, 11 horas e 45 minutos. Em Rotativa Sonora, participação da jornalista Isilda Reis. Bom dia aos ouvintes da Rotativa Sonora. A Coreia do Norte confirmou nesta segunda-feira o lançamento com sucesso de um novo tipo de míssil balístico de médio e longo alcance capaz de levar uma ogiva nuclear de grande tamanho, informou a agência estatal norte-coreana. O líder do regime esteve presente no lançamento deste domingo, que, segundo detalhou a agência, aconteceu às 4 horas e 58 minutos, horário local, e 18 horas e 28 minutos de sábado, horário de Brasília. A agência informou que o lançamento teve o objetivo de verificar as especificações táticas e técnicas do recém-desenvolvido míssil balístico capaz de levar uma ogiva nuclear pesada de grande tamanho. O projétil atingiu com precisão o alvo em águas abertas, a 787 quilômetros, depois de voar a uma altura máxima de 2.111 quilômetros
ao longo de sua órbita de voo prevista. Observando a operação, o líder do regime chegou a advertir seriamente os Estados Unidos para que não ignorem ou subestimem a realidade de que seu território e as suas operações na região do Pacífico estão na mira de fogo da Coreia do Norte, segundo declarações citadas pela agência estatal. O líder norte-coreano ordenou aos cientistas e técnicos que continuem desenvolvendo continuamente armas nucleares precisas, potentes e diversas, e meios variados de ataque nuclear. A Coreia do Norte advertiu os Estados Unidos de que, se tentarem provocá-la como Trump tem feito, não escaparão do pior desastre da história. Alguém tem dúvida de que esses dois ainda podem apertar o botão aí da Terceira Guerra Mundial? Facebook/Jornal Atenas Paulista, brmnoticias.com.br. Acesse diariamente e confira o que é destaque em Jaboticabal, no Brasil e no mundo. Para anunciar, entre em contato pelo celular e WhatsApp 99773-2224. A Justiça do Trabalho condenou a Souza Cruz a pagar uma indenização de 2,4 milhões de reais por danos morais coletivos, devido a uma irregularidade no controle de entrada e saída de funcionários em sua unidade na vizinha cidade de Ribeirão Preto. O valor da indenização é equivalente a 0,1% do faturamento obtido pela empresa em 2013, segundo a sentença. A indenização por danos morais coletivos serve justamente para moralizar a conduta em sociedade, reprimindo atos como os da ré, que descumpre a legislação, expediu a juíza da 6ª Vara do Trabalho de Ribeirão, Andresa Venturi da Cunha Weber. A empresa, tida como uma das maiores fabricantes de cigarros do país, foi acusada pelo Ministério Público do Trabalho de utilizar um sistema que não permite aos empregados registrar com exatidão os horários de início e término do expediente. Além da multa, a empresa deve utilizar um sistema alternativo de ponto em todas as suas unidades pelo Brasil inteiro. A decisão ainda pode ser levada por recurso ao Tribunal Regional do Trabalho em Campinas. Em nota, a Souza Cruz informou que cumpre rigorosamente, conforme negociado em acordo coletivo nacional, o controle de jornada de seus funcionários e que vai recorrer da decisão da Justiça. Facebook/Jornal Atenas Paulista, brmnoticias.com.br. Acesse diariamente e confira o que é destaque em Jaboticabal, no Brasil e no mundo. Para anunciar, entre em contato pelo celular e WhatsApp 99773-2224. A 13ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, também em Ribeirão Preto, condenou 10 advogados da região à suspensão do exercício da profissão por infrações administrativas, que englobam desde o sumiço de processo e desvio de valores em dinheiro de ações judiciais. Outros 8 foram condenados à pena de censura. As decisões decorrentes dos julgamentos ocorridos na penúltima sessão do Tribunal de Ética foram publicadas no Diário Oficial do Estado da última quinta-feira. Na sessão, 29 processos foram julgados. Em 11 deles, os acusados foram absolvidos. O Tribunal de Ética é o órgão da OAB responsável por julgar advogados que cometem deslizes na prestação de serviço jurisdicional à população. É esse mesmo tribunal que irá julgar se os advogados envolvidos na Operação Coiote do Ministério Público Estadual poderão ou não continuar
no exercício da profissão. Facebook/Jornal Atenas Paulista, brmnoticias.com.br. Acesse diariamente e confira o que é destaque em Jaboticabal, no Brasil e no mundo. Para anunciar, entre em contato pelo celular e WhatsApp 99773-2224. Na vizinha cidade de Araraquara, a Justiça do Trabalho condenou a empresa Rumo Logística, do grupo Cosan, e que recentemente adquiriu a América Latina Logística, a pagar indenização por danos morais coletivos no valor de 15 milhões de reais, por manter motoristas de caminhão em jornadas de trabalho extenuantes. Segundo provas anexadas ao processo, os trabalhadores chegavam a trabalhar por até 34 horas seguidas. Segundo a magistrada que proferiu a sentença, a juíza Ana Lúcia Cogo Casari Castanho Ferreira, da primeira vara do trabalho de Araraquara, a prática de jornadas exaustivas, tal como constatada nos presentes autos, pode sim configurar o labor em condições análogas à de escravo, sendo desnecessária a existência de privação da liberdade de ir e vir. A ação é do Ministério Público do Trabalho. Cabe recurso ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Em nota, a companhia disse que vai recorrer da decisão. O texto enviado pela assessoria de imprensa da COSAN diz que a sentença ignora totalmente os dispositivos legais vigentes, incluindo a nova legislação sobre terceirização de serviços. Facebook/Jornal Atenas Paulista, brmnoticias.com.br. Acesse diariamente e confira o que é destaque em Jaboticabal, no Brasil e no mundo. Para anunciar, entre em contato pelo celular e WhatsApp 99773-2224. Participação das jornalistas Isilda Reis e Beatriz Reis para a Rotativa Sonora. Tenham todos um excelente dia e até amanhã. Onze horas e 55 minutos. Toda a região ligada pela informação. Na Rotativa Sonora, Região em Foco. Região em Foco. Os principais fatos e informações de nossa região. Agora na Rotativa Sonora. Região em Foco. Região em Foco. 11 horas e 55 minutos. Quero agradecer a audiência de todos. Vou me despedindo de Rotativa Sonora. Volto daqui a pouco, à 1h no comando do programa Tarde Maior. César Tomé, Rogério, Matheus, todos os ouvintes, uma excelente e abençoada tarde de segunda-feira. César, é com você. Um grande abraço. Grande abraço, Geis. Obrigado pela sua participação, colaboração. A partir de agora, então, vamos falar com ele, o repórter mais bem informado de Jaboticabal e toda a região. Alô, Rogério, bom dia, tá na escuta? Vai passar vergonha, não chega num lugar pra comprar, não. Alô, Rogério? Estamos aí aguardando, então, o Rogério Constantino. Oi, César, bom dia, né? Boa tarde já, né? São quase boa tarde, quase, 11 horas e 56 minutos. Rogério, vamos a notícias da nossa região, Rogério. Pois é, César, a gente já tinha adiantado algumas informações aí na nossa região, onde nós tivemos aí alguns casos que chamaram a atenção. Foram 7 mortes em rodovias da nossa região, um número que eu considero absurdo, né? A gente faz toda a região porque não tem, quando a gente fala assim da rodovia da região, a gente não faz um
parâmetro geográfico, né? A gente pega as informações que nos chegam através de um grupo da Polícia Rodoviária que nos passam. Mas o que chama a atenção, César, é justamente são esses casos que têm acontecido, mas tem acontecido muito. Eu não sei se a gente começa a acompanhar os casos, 7 mortes em apenas um final de semana é muito grave, né? Eu vou começar falando de um que aconteceu no domingo, que foi um acidente onde os dois, o motoqueiro, né, vinha com a esposa na moto e foi atropelado, vamos dizer assim, foi atingido por um veículo Siena. Esse acidente aconteceu na Cândido Portinari, ali entre Sertãozinho, né, e Jardinópolis, onde nós tivemos aí o carro bateu na traseira da moto, que caiu e vitimou o casal José Manuel Ferrari, 51 anos, e Elaine Ferrari, de 50, e também acabaram morrendo. O carro, logo após bater nele, acabou também capotando, e o motorista Gustavo Orlandini, de 37 anos, também acabou falecendo. Eu vou falar só dos acidentes com vítimas fatais. Aí nós tivemos um outro aqui, né, só aqui na SP-333, que é a rodovia Carlos Tonani, que nasce ali em Sertãozinho e vai até Marília, né, até aquele lado lá, só nessa SP-333, num trecho ali perto de Itápolis, nós tivemos um acidente com 4 vítimas, e nós tivemos mais 2, um em Taquaritinga e o outro em Ibitinga, com vítimas também aí nesses acidentes que eu passei. Mas o mais grave foi esse aqui, ele aconteceu ali na SP-333, para quem não sabe, às vezes o pessoal, eu gosto de especificar, porque essa rodovia fala que mais perto de Jabuticabal ela é pedagiada. Realmente, aqui perto de Jabuticabal ela é pedagiada. Ela é pedagiada, né? Ela é inteira pedagiada, né? Porque o pedágio vai até lá. Só que passou ali Taquaritinga, ela já não é mais pista dupla. Vocês sabiam disso? Ela passa a ser pista simples. E foi ali, naquele trecho com pista simples, que um veículo Polo com placas de Queiroz e um Corsa com placas de Borborema colidiram frontalmente. Segundo as informações, um dos carros estaria tentando uma ultrapassagem, né, e acabou o Corsa, né, e acabou batendo. O veículo Polo ficou sobre a pista depois do acidente, e também o outro Civic veio aí, que vinha pela rodovia, também se envolveu nesse acidente. José Henrique Domingues da Silva, motorista do Corsa, morreu no local. Ele, inclusive, era estudante, estava voltando aqui da cidade de Jabuticabal, onde estuda, e ele mora em Borborema. No veículo Polo morreram Robson, Samuel e o garotinho Rafael, de apenas 4 meses de idade, todos moradores da cidade de Queiroz. E também 2 vítimas do Honda Civic, Alexandre e Jairo. Alexandre ainda continua internado. Então, um acidente grave monta, né, no total foram 7 vítimas fatais em acidentes nas nossas rodovias. César. Ô, Rogério, eu gostaria de fazer uma reflexão aqui junto com você, e lógico, com os nossos ouvintes. Você citou um exemplo, né, a rodovia pedagiada, e justo naquele trecho não é pista dupla. Fato, tá aí, é um fato interessante e oportuno. Mas até por dever de ofício, enquanto eu fiquei à frente do Departamento de Trânsito, eu tive que aprender a buscar informações. E a vida nos ensina muito mais do que as próprias faculdades, as próprias literaturas, enfim. Vamos fazer uma reflexão aqui. Dentro dos grandes especialistas em trânsito, é unânime, para não dizer se não existe nada 100%, vamos pensar 95% dos acidentes, é o quê? É imprudência, é alta velocidade, é embriaguez ao volante, é o uso do celular, é a distração na conversa, é o som ligado no carro, é assistindo ao DVD, né, assistindo e ouvindo, enfim, é o sono, é a fadiga, os compromissos, então vem a pressa. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente busca, eu vi isso, eu presenciei isso, quando existe um acidente, existe sempre uma coisa nossa, né, do ser humano, e a gente procurar um terceiro, ou seja, vitimizar e procurar algo que responda àquela necessidade. Você que está nos ouvindo nesse momento agora, é de suma importância, né, que nós tenhamos a responsabilidade quando nós formos adentrar dentro de um veículo, dentro de um automóvel.
E aqui teria assunto para um programa Cidade em Debate, aí por 5, 6 horas de programa, e ainda ia faltar reflexão. Por quê? Vamos voltar alguns dias atrás, Rogério, aquele acidente que aconteceu em Sertãozinho, que teve vítima fatal também. Quer dizer, 2 veículos, tudo gera, né, perante as informações que nós recebemos, a alta velocidade, e a vítima vinha vindo do outro lado, numa pista dupla, né, e ela foi vitimizada por quê? Pela imprudência, às vezes, do outro que vinha dirigindo. Então, é um caso de muita reflexão. Reflexão para quem está nos ouvindo. Ao adentrar dentro de um veículo, tudo inspira responsabilidade. Tudo. Desde uma simples limpeza num estabelecimento ou na casa, se você não avisar, olha só, se você não avisar que o chão está molhado e a pessoa não visualizar, ela pode, uma pessoa de idade, passando uma cera, cair, quebrar o fêmur e tantas outras coisas. Então, a relação acidente, né, vítimas, está sempre muito ligada à imprudência, né, de nós enquanto seres humanos, né, querendo nos superar ou não tendo a responsabilidade de agir dentro daquilo que é querendo para o meu próximo. Aquilo que eu não quero para mim, eu não faço para o outro, e assim a gente vai caminhando. Você, como repórter que busca as informações, você visualiza muito isso, Rogério? Pois é, César. Com certeza, o que a gente vê por exemplo, nesse acidente mesmo, é uma das coisas que a gente sempre bate, né? Por exemplo, o cara que estava vindo no polo, ele estava na mão dele, né? E foi justamente onde teve 3 vítimas. No outro carro também teve uma vítima, mas justamente nesse carro que, né, estava na direção certa, na sua mão de direção, o outro carro saiu para ultrapassar e acabou batendo nele. Você vê que é muito complicado esse tipo de acidente. No caso também da moto, o cara estava lá, tava ele e a esposa, entendeu? Ele e a esposa, parece que ele estava vindo de um evento religioso, e estavam voltando para Jardinópolis, de Ribeirão Preto, e também, nesse caso, eles acabaram sendo as vítimas, né? Quer dizer, então no trânsito é muito complicado, porque ao mesmo tempo, a pessoa, muitas vezes, aquele que causa o acidente, acaba não morrendo. Nós tivemos um caso muito triste que aconteceu, daqueles 4 jovens. O motorista capotou o carro, matou 4 jovens na nossa cidade, ali na cidade de Sertãozinho, as jovens de Bebedouro e Taquaral, e também de Pitangueiras, e ele mesmo não sofreu nada. Quer dizer, é complicado, porque ao mesmo tempo que você pode ser vítima, você tem que pensar também em ter a responsabilidade, porque você pode matar outra pessoa nesse caso, César. Perfeitamente. E às vezes, né, nós colocamos, isso é uma coisa que eu chamo a atenção para mim aqui na Rádio Vida Nova, às vezes a gente dá muito mais destaque. Não estou falando que é esse caso aqui, mas vou falar especificamente desse, né? Que naquele local, as vítimas ou as pessoas que foram vitimizadas, as pessoas que perderam, elas não vão averiguar, olha, foi uma negligência, não estou dizendo que foi, mas uma negligência do condutor. E aí eu vou procurar sempre um terceiro, porque é pista simples, porque se fosse pista dupla não acontecia acidentes que você tem trazido aqui com muita propriedade, né, quase todos os dias. Então é a falta o quê? É a nossa responsabilidade. Vou citar um exemplo aqui, Rogério, que você já viu o caso. Esses dias saiu um post aí, sem citar nome e cidade, não vem ao caso, mas citou um post tentando também não assumir responsabilidade e jogar a responsabilidade sempre num terceiro. Você vai identificar o que eu estou falando agora. Na questão da vacinação das crianças, uma mãe levou a nenê para vacinar, não conversou com o marido, e o marido levou novamente a criança para vacinar. E aí, a interpretação da mãe foi que as funcionárias que estavam fazendo, não que elas não estejam a sua responsabilidade, mas ela praticamente na sua fala terceirizou a responsabilidade para a funcionária que não se atentou em ver se já tinha tomado ou não. O marido e a mulher não conversaram, Rogério. Pois esse daí também é alguns casos que chamam realmente atenção, né? É aquela reclamação que a gente diz, né? Olha, mas você não tem direito de estar reclamando, né? Porque realmente, você vê, eles dentro da família não conseguiram se organizar, os dois acabaram levando, até por excesso, vamos dizer, de precaução, mas esqueceram de conversar entre si, né? E aí o culpado é o outro.
Outro dia, não sei se você viu também um post do rapaz que eles me mandaram. Olha, é um absurdo, estão multando aqui. Eu vou falar o que? Estão multando, eles estão certos de estar multando. O que você estava fazendo de errado? Ah, mas não era para multar. Como não era para multar? Ué? Entendeu? Então é tipo assim, às vezes a pessoa não quer que multa, ele não quer que entendeu? Tipo assim, mas radar, quantos postos você vê aí? Radar é um roubo, radar não é um roubo, você só vai ser pego pelo radar se você exceder o excesso de velocidade. Se você andar normal, se você for uma pessoa que andar normal, você não vai ter, pode ter 10 radar de Jabuticabal a Ribeirão Preto, você não vai ser multado. Agora, se você andar em excesso de velocidade, você vai tomar 10 multas. Eles estão roubando? Não, quem está errado é você, não é o radar. E outra, excesso de velocidade é isso. Seria um descuido, você pode matar alguém. Além de você colocar a sua vida em risco, você está colocando também a do outro. É isso que tem que se pensar. E é por isso que tem que ter a punição, porque na verdade o carro é uma arma, César. Exatamente. E olha, quando nós vamos se conscientizando, pior do que o problema é não ter a informação. Não tendo a informação gera especulação. Gerando especulação, consequentemente vem a punição. Vamos imaginar o seguinte, quando você vai daqui para Ibaté, passando Araraquara, um pouco para frente de Araraquara, tem aquela curva, onde colocaram uma velocidade ali de 80 por hora. Eu cansei de reclamar daquilo ali, daquele radar naquele local. Quando você passa a ter a informação e começa a observar o que é um veículo, observar que a sua família que está dentro do veículo é o seu bem maior, você começa a observar que aquilo está correto. É que eu era imprudente, eu não tinha consciência e eu reclamava das autoridades. Ali é uma curva sinistra, muito perigosa. Mas ali tem que diminuir. Você não vai fazer aquela curva e jogar um caminhão em cima de uma família que vem vindo do lado contrário. Então, é aquela coisa de não assumirmos. Primeiro, nós queremos fazer do nosso jeito. Ponto. Segundo, querendo fazer assim enquanto sociedade, nós vamos acabar elegendo pessoas iguais a nós. Elegendo pessoas iguais a nós, ou aos seus, aí cada um entenda como quiser, o que vai acontecer? Para aqueles que não vão evoluindo, vão ter a consciência que aquilo é normal. E não é normal. Então, é muito mais fácil, às vezes, eu postar a minha ineficiência enquanto mãe e não conversar com meu marido, que eu já tinha levado para dar vacina, e que meu marido também levou, e a culpada foi a atendente que não viu. Não que a atendente não tenha que ter a responsabilidade de pegar a carteirinha de vacinação e olhar, é lógico que tem, eu não estou aqui tirando as responsabilidades, mas pasmem vocês que estão nos ouvindo, isso acontece. Não estou inventando um caso, não estou fazendo sensacionalismo, isso acontece. O casal não dialogou, a mãe levou para tomar vacina e o pai também levou. Não sei nem a consequência disso e se tem consequência. Mas olha só, né? Aí quando eu me vitimizo, quando eu quero colocar, eu não assumo minha culpa, eu falo, olha, eu quero chamar atenção aqui, eu errei, estou pagando o meu preço dentro de mim enquanto mãe, né? Mas eu queria chamar a atenção também das atendentes para olharem a carteirinha de vacinação. Não, é mais fácil eu já ir direto, né? E falar da carteirinha. E nem explica se o pai levou a carteirinha, não levou. E no segundo momento, o pai levou a carteirinha, o pai também não olhou a carteirinha. É muito automático, né? Então, essa é a nossa diferença de dar notícia. É sim dar o fato, mas também cobrar responsabilidades. Um acidente desse, que nem o Rogério disse, né? Dá muito mais ibope para a família, no sentido assim, de proteção. Se fosse pista dupla, se ele for imprudente, ele vai ser imprudente na pista dupla, na pista simples, na estrada de terra, porque, infelizmente, a imprudência não tem local. E se não tivesse imprudência, a maioria das coisas seriam evitadas. Nós estamos falando de trânsito, né? Pelo aumento, por tudo que tem acontecido, né? Quantos casos nós vemos aí, né? Pessoas que compram a carteira, pessoas que não podiam nem passar perto de um volante de um carro, estão dirigindo. Quer dizer, qual que é o maior criminoso disso? Então fica aí para os nossos ouvintes refletirem e, acima de tudo, quando identificarem, também não ficar imune. Denuncie, né? Tem tantos órgãos aí para denunciar, até anonimamente. Então fica aí uma dica também. Vamos caminhando para a nossa região, Rogério.
Não, é isso, César. Eu acho que os principais fatos são esses, né? Como eu já disse, teve bastante caso, né? Teve poste que atravessou na frente de veículo, né? Esses postes hoje em dia ficam andando muito aí pelas ruas, né? Esses postes eu vou te falar, viu? Tem que reclamar com a CPFL porque eles estão colocando rodinha nos postes agora. Pois é. O rapaz falou, onde você viu ter um poste no meio da rua? Na verdade, o poste estava na calçada, ele que esqueceu, foi uma batida feia, César. Isso aí aconteceu em Matão. No sábado também, um acidente feio, né? Grandes proporções também, 2 feridos, né? 3 feridos, aliás, né? Inclusive, e o motorista que estava, né? Ele tinha tomado só uma cervejinha, não tinha tomado muito não, né? Não era mas muito. Esqueceu, aí o poste cruza na frente. E tem umas coisas também, eu só não vejo aparecer dinheiro, mas, por exemplo, tomou uma cerveja, uma pinga, 10 caixas, não sei o que, papapá, como é que isso entra em casa? Alguém levou, né? Pois é. Será que criou rodinha também? A gente não sabe? É umas coisas que não tem cabimento, viu, César? Não tem lógica. É que assim, eu insisto nisso porque é a conclusão que eu cheguei. E depois de escutar muita gente, né? É isso. É aquela coisa de a gente não assumir as nossas responsabilidades. É sempre mais fácil eu terceirizar. E como nós, enquanto seres humanos, fazemos isso, nós criamos o quê? Nós criamos juízes assim, criamos legisladores assim, criamos pessoal do Supremo assim. O Congresso é o reflexo da sociedade, ninguém chega lá sozinho. Não tem esse milagre para chegar lá. Se tem quem corrompe, tem quem se deixa corromper. E assim vamos indo. Tomara, né, que com essa modernidade dos meios de comunicação, as pessoas, como tudo na vida vai ter a escolha, elas se atentem muito mais em buscar essas informações, porque o mundo não está perdido não, né? Eu reflito sempre isso. Basta você ir aí fazer uma junta aí no seu quarteirão, você vai ver que as pessoas, uma grande maioria são de pessoas ainda bem intencionadas, mas elas precisam se unir, porque se elas não se unirem, né? Ô Rogério, você acha possível nós conseguirmos agora, nesse momento, no prazo de 10 minutos, criarmos 20 mil marmitex em Jaboticabal? Impossível, né? É impossível? Mas devagarzinho dá para se organizar. Mas você acha que é impossível? Peraí, vamos devagar. Você acha que é impossível? Isso. Você sabe que tem uma fórmula para isso, né? Não sei. Eu vou te explicar já, né? É a questão, não tem nenhuma empresa dentro de Jaboticabal que eu conheça, nem um restaurante, nem a mini usina, não tem poder no prazo de 10 minutos fazer 20 mil marmitex. Tem? Não tem. Não que eu saiba, não. Isso. Mas vamos pensar, olha o poder da força do ser humano. Se nós lançarmos uma campanha agora, com todos os meios de comunicação juntos, e nós temos em Jaboticabal mais de 20 mil residências, correto? Olha a importância da união e da solidariedade. Se cada um nesse momento fizer uma marmita, em 10 minutos nós conseguimos fazer 20 mil marmitex. Com certeza, César. É o poder da união, né? E da solidariedade. Com certeza. Você vê como que Jesus Cristo fez isso, não, né? Lá quando estava pregando, o que nós temos? 2 pães e 3 peixes, mais ou menos isso. Não foi só a reprodução. Foi o que cada um tinha ali, compartilhou com o seu próximo. Então não tem nenhum restaurante, não tem ninguém aqui em Jaboticabal que consiga fazer nesse momento 20 mil marmitex. Em 10 minutos não existe. Mas se nós lançarmos aqui, nem em 1 hora, 2 horas, acho que nem o dia inteiro não consegue. Mas se nós tivermos aqui a solidariedade, a união e usar os meios de comunicação na partilha, na solidariedade, em 10 minutos, tenho certeza, porque vai ter casa, que hoje eu não fiz almoço, mas tem casa que tem 2 ou 3 ou 4, consegue fazer ali 5, 6 marmitex e pode doar. Então essa união é que vai mudar o mundo. É essa maneira de pensar que vai mudar o mundo. Eu não tenho dúvida disso. A união dos bons, unidos em solidariedade e em partilha. Não existe empresa em Jaboticabal que consiga fazer isso. Mas se tiver a solidariedade, o uso em prol do nosso semelhante, dos meios de comunicação, e houver a partilha, em 10 minutos nós conseguimos fazer 20 mil marmitex e distribuir aí para quem quer que seja. É isso mesmo, César. Você falou tudo, né? Todo mundo junto aí, eu acho que com certeza nós vamos mudar. César, essa é a minha participação aqui em Rotativa Sonora. Eu volto então amanhã com mais informações e mais notícias, tá ok? Tá ok, Rogério, obrigado. Jaboticabal, aquelas coisas normais, né?
Isso, nós não tivemos grandes fatos, mas está tudo sossegado, beleza? Tá bom, Rogério, obrigado pela sua participação, um grande abraço. Eu também vou ficando por aqui, vou me despedindo. Daqui a pouquinho tem aí o nosso companheiro Matheus Alexandre e o Alexandre Ferreira trazendo Bola no Barbante. Um rápido intervalo e daqui a pouquinho o Matheus volta aí com Bola no Barbante. Um abraço a todos, tenham um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser. Você está acompanhando Rotativa Sonora. 24 horas com você. 1210 kHz. Rádio Vida Nova. Quem foi que disse que você só pode ter um óculos? Você pode ter 1, 2, 10 ou quantos você quiser. Nas Óticas Diniz, você compra um óculos de grau e o seu óculos de sol é por nossa conta. Isso mesmo, nas compras acima de R$499, você ganha um lindo óculos solar. Não fique de fora dessa. Aproveite o melhor do verão com óculos de sol das Óticas Diniz. Óticas Diniz, é aqui o seu jeito de ser feliz. Na hora de fazer as suas compras, procure os melhores preços, qualidade e bom atendimento. E o Supermercado de Beraldini oferece a você tudo isso e muito mais, com completa seção de açougue, padaria e hortifruti, com frutas, verduras e legumes sempre fresquinhas, direto do produtor para a sua mesa, e aceita todos os tipos de cartões. Supermercado de Beraldini, na Avenida Tiradentes, 1474, telefone 3203-3423. Aberto de segunda a sábado, das 7h30 às 19 horas. Faça suas compras no Supermercado de Beraldini. Rádio Vida Nova. Elija, organização contábil, há mais de 49 anos de existência em Jaboticabal. Oferece aos clientes e parceiros serviços com agilidade e o melhor atendimento. Elija, Avenida Arthur Verri, 581, Nova Jaboticabal. Telefone 3209-7070 ou acesse o site www.elija.com.br. Coifer Cosméticos apresenta em Jaboticabal. Oi, aqui é o Bruno. E o Marrone. Bruno e Marrone ao vivo. Dia 19 de maio, no recinto de exposições Cora Coralina. Eu quero te dizer que o meu coração. Evento 100% open bar, com camarote frontal, área VIP e mesas. Vida vazia. Bruno e Marrone ao vivo. Compre seu convite em Jaboticabal, na Óticas Carol, Jomar Modas Novo Espaço e nos postos Ipiranga. E agora? Convites online guicheuweb.com.br. Reserva de mesas 16-3204-2620. E a gente foi no motel. Bruno e Marrone ao vivo. Dia 19 de maio, no recinto de exposições Cora Coralina. Realização Viva la Vida. Rádio Vida Nova. Sou a favor da reforma da Previdência, sim, porque está em jogo a aposentadoria dos que estão aposentados e que estão para se aposentar, incluindo meus filhos e meus netos. Do jeito que estão as contas da Previdência, a minha aposentadoria não está garantida. Tem estado que já está faltando dinheiro para pagar a aposentadoria da população. Se não tiver dinheiro, como é que eu vou comprar meu remédio, cuidar da minha saúde, manter minha família? Tem que haver a reforma da Previdência, sim. Previdência. Reformar hoje para garantir o amanhã. Governo Federal. Jaboticabal zerou a antiga fila de espera para vagas em creches. Já são 770 novas vagas para nossas crianças. A Prefeitura solucionou o problema das mães que esperavam desde 2015 e irá abrir mais vagas esse ano. É compromisso, é para você. Cuidar da educação é valorizar o futuro que queremos. Acompanhe nosso trabalho no site jaboticabal.sp.gov.br. Prefeitura de Jaboticabal. Supermercados Cogiba oferece para você os melhores produtos e ofertas. Padaria, açougue e com o melhor hortifruti direto do produtor. De segunda e terça-feira tem o especial hortifruti. De quarta a sábado, ofertas especiais. Supermercados Cogiba, restaurante com a melhor comida da cidade. Venha saborear os diversos tipos de pratos com qualidade e ótimo preço. Todos os dias, de segunda a sábado, no horário das 11 às 14 horas. Lembrando que o Supermercados Cogiba
Cogiba faz entregas a domicílio. Supermercados Cogiba, 2 endereços em Jaboticabal, Avenida da Saudade 336, bairro X, telefone 3203-1723 e Rua Professor Valdir Pedro Morano, número 750, bairro Industrial, telefone 3209-4028. E atenção, clientes! Supermercados Cogiba, aberto até às 21 horas. Rádio Vida Nova AM. Voltamos a apresentar Rotativa Sonora. O lance em todos os lances. Na vibração da galera. A emoção do gol. O esporte pelo mundo, no Brasil e na região. E as informações do esporte amador de Jaboticabal. No ar, nos 1210 da Rádio Vida Nova. Bola no Barbante. Agora 12:22, está no ar mais uma edição de Bola no Barbante. Hoje, segunda-feira, dia 15 de maio de 2017, a apresentação é de Matheus Alexandre e participação especial dele, Felipe Esboril. Falando do começo do Campeonato Brasileiro, teve vitória do Palmeiras, o Cuca estreando com o pé direito, hein? Teve empate do Corinthians no sábado, a derrota do Santos. E o Rogério Ceni, será que fica até o final da competição do Campeonato Brasileiro? A torcida aí dos rivais dizem nas redes sociais, fica Rogério Ceni. Agora, 12:23, eu falo com ele, Felipe Esboril, com todas as informações do Campeonato Brasileiro e também da Fórmula 1 que aconteceu no último domingo, trazendo aí um resumo de tudo o que aconteceu no mundo esportivo. Felipe Esboril, é com você. Começou o Campeonato Brasileiro e no sábado tivemos um empate em 1-1 entre Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã. Mesmo placar de Corinthians e Chapecoense, também no sábado. As demais partidas aconteceram no domingo. O Fluminense bateu o Santos por 3-2. Na opinião de Dorival Júnior, o Santos não foi bem. O Fluminense foi cirúrgico, né, em algumas situações. Foi muito competente nas finalizações e o Santos teve inúmeras oportunidades, criamos aí muitas chances de gol e acabamos esbarrando naturalmente num grande dia da própria equipe do Fluminense. O Palmeiras estreou no Campeonato Brasileiro derrotando o Vasco da Gama por 4-0 em casa. Vasco da Gama que volta da Série B do Campeonato Brasileiro. Na opinião de Cuca, muito do que foi feito neste domingo, na estreia do Palmeiras, deve-se ao trabalho de Eduardo Batista, demitido antes do Brasileirão. Não, é porque cada um tem uma maneira, né? O trabalho do Eduardo é um trabalho muito bom e já foi visto em diversos clubes, Sport Recife, Ponte Preta, o próprio Fluminense teve bons momentos, enfim. Aqui no Palmeiras estava indo bem, ele tinha um percentual altíssimo de vitórias, de pontos, e por uma questão ou outra acabou saindo. Lógico que entra um outro treinador, às vezes o jogador ele se motiva, porque é uma chance nova de aparecer, de fazer outras coisas, e você tem que aproveitar esse momento, né? Então eles aproveitaram bem, muita coisa que foi feita hoje foi em cima do trabalho do Eduardo, e a gente segue o nosso caminho aí da melhor forma, conhecendo um pouquinho mais da equipe. Felipe Melo tem um estilo diferente de jogar, Borja tem um estilo diferente de jogar, Guerra. Por quê? Porque são jogadores que estavam em outro mercado e lá não se joga da maneira com que a gente joga aqui. Já Milton Mendes acredita que muito trabalho deve ser feito, já que o Vasco não foi bem. Resultado que deixa-nos bastante tristes também, como está o nosso torcedor, nós também estamos. Não se pode falar em jogar bem, porque se perdeu de 4. Não se pode falar que jogou mal, mesmo perdendo de 4. A equipe tem suas dificuldades, tivemos em muitos momentos do jogo o controle, levamos gols na forma que vocês viram como levamos, tirar ilações disso tudo, né? Que o que vimos aqui, o que foi apresentado aqui,
Tivemos coisas interessantes, outras não. Vamos corrigir aqui as que não foram boas. As duas equipes retornam a campo no Campeonato Brasileiro no próximo final de semana. O Palmeiras vai até a Arena Condá enfrentar a Chapecoense. Já o Vasco da Gama pega o Bahia em São Januário no domingo às 11 da manhã. O Cruzeiro bateu por 1-0 o São Paulo. Mano Menezes acredita que o time vem numa crescente. Quando vem da perda de um título, quando vem na sequência de uma eliminação, como a gente passou na quarta-feira, são momentos duros de retomada. Então é preciso ter um pouco de calma, é preciso ajustar um pouco até para ficar mais rígido o sistema, mas só é possível chegar no outro momento passando por esse. Já Rogério Ceni sofre nova derrota e tenta se explicar dos números. Se eu não acreditasse na reação do meu time, eu não poderia estar trabalhando todos os dias, né? Eu acredito no potencial de cada um, na recuperação de alguns jogadores que se encontram no departamento médico, no condicionamento de alguns que estão voltando de lesão, né, que estavam parados, e no caráter, na vontade, no desejo de cada um. E o jogo de hoje poderia ter sido um empate, poderia ter sido 1-0 para nós, poderia ser uma vitória, um primeiro tempo bem controlado, mais calmo, só de contra-ataque. O Bahia derrotou o Atlético Paranaense na Fonte Nova por 6-2. A Ponte não tomou conhecimento no Moisés Lucarelli do Sport. 4-0 foi o placar da partida. 0-0 foi o placar de Avaí e Vitória na ressacada. E o Grêmio bateu o Botafogo por 2-0 em Porto Alegre. Já o Coritiba pega nesta segunda-feira o Atlético Goianiense como complemento da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã deste domingo foi realizado o Grande Prêmio da Espanha em Barcelona, quinta prova da temporada de 2017 do Mundial da Fórmula 1. Em uma corrida bastante disputada entre Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, quem levou a melhor foi o britânico da Mercedes, que viu acertada a sua estratégia dentro da pista. Hamilton e Vettel lutaram pela primeira posição durante toda a corrida. Melhor para Lewis, que garantiu a segunda vitória na temporada. Apesar do segundo lugar, Sebastian Vettel segue na liderança do campeonato com 104 pontos conquistados, enquanto que o rival britânico tem 98. Com uma corrida segura e tranquila, apesar da grande distância para os líderes, Daniel Ricciardo da Red Bull, que havia largado na sexta posição, terminou em terceiro lugar e completou o pódio. Outro destaque da corrida ficou por conta dos carros da Force India, com Sérgio Pérez em quarto lugar e Esteban Ocon em quinto lugar. Felipe Massa, o brasileiro da Williams, não teve uma boa largada e também uma boa prova. Largando em nono, o brasileiro pulou para sexto, mas após o toque com Fernando Alonso na primeira curva, foi obrigado a parar nos boxes e voltou em último. O piloto da Williams ainda foi tocado por Stoffel Van Dorn, tendo novamente que ir para o box. Desta maneira, acabou a corrida em 13º lugar. A próxima prova da temporada 2017 da Fórmula 1 será o Grande Prêmio de Mônaco, que acontece daqui a 2 semanas. Fernando Alonso não irá disputar essa corrida porque vai competir nas 500 milhas de Indianápolis, principal prova da Fórmula Indy. Para o lugar do espanhol, a McLaren contará com o campeão mundial de 2009, Jason Button. Agência Rádio Web, com informações da Fórmula 1, Felipe Osboril. As informações da Fórmula 1 e também da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Fazendo um resumo, Corinthians perdeu aí o Pablo, o seu zagueiro em destaque dentro da competição do Campeonato Paulista e também da Copa do Brasil e Sul-Americana. Aí provavelmente não joga aí os campeonatos porque já se contundiu e virou aí um jogador no departamento médico
e o Fábio Carilli não vai poder contar com este jogador. Falando agora também do Palmeiras, bela jogada, hein? Bela estreia do Cuca, aí jogadores excelentes no momento certo, gostei de ver este Palmeiras diferenciado. Este é o Cuca, né? Trazendo aí os jogadores para o lado, não mudou muita coisa do que o Eduardo Batista fazia, mas dentro do vestiário o Cuca já tem aí uma certa experiência. Já o tricolor paulista, o Rogério vem, fala de números, blá blá blá, blá 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 blá, mas até agora não mostrou porque veio, né? Um técnico com experiência de 6 meses. Será que ainda é hora de realmente acreditar neste técnico Rogério Ceni? Será que o São Paulo vai acordar, vai brilhar? Se continuar Rogério Ceni, pode cair? É o que todos estão dizendo. Ainda acredito um pouco no trabalho de Rogério Ceni, ainda é cedo para poder avaliar este técnico. Dá um tempo, espere e vamos ver o que pode acontecer. Já o Santos perdeu logo no começo, perdeu para um Fluminense muito bem montado pelo técnico Abel e foi para cima. Não entrou as bolas, o Ricardo Oliveira teve várias oportunidades de fazer gol, assim como o Bruno Henrique. O Santos vem forte para essa competição, só não teve aí a sorte ontem diante de um Fluminense lá no Maracanã. Tá aí então as notícias. Ah sim, faltou o Corinthians, né, César Tomé? Obrigado, viu, César Tomé? O Corinthians empatou e não mereceu ganhar também da Chapecoense. Fez um jogo básico, um joguinho assim, pequeno, né? Diante de 31 mil torcedores, não foi o Corinthians que todos esperavam. Precisa de reforço, reforços tem que chegar no Corinthians. O Clailson, que é da Ponte Preta, é o novo jogador do Corinthians. Já acertaram as trocas, o Corinthians repassou um jogador para a Ponte Preta definitivo, este fica lá, e mais um por empréstimo, assim como o Luca e também o Iago. Agora 12h33, termina aqui Bola do Barbante. Voltarei amanhã, assim que terminar as notícias em rotativa sonora. Agradeço o carinho de todos. Fiquem agora com a Rede Milícia Sat, com as notícias nacionais e da Igreja Católica. O esporte em todos os lances. Bola no Barbante.